Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou trazer aqui as mudanças que a 4963 trouxe para três segmentos, tá? Eu vou juntar três em um aqui, que esse vídeo aqui é um pouquinho mais curto, né? Então a gente vai falar sobre o exterior, o novo segmento aqui de estruturados, né? E finalmente ali o segmento imobiliário, né, que a nova resolução também separou ali da renda variável, tá? Então, primeiro exterior, né, nenhuma mudança, tá? Então aqui a gente, como eu já falei no vídeo de renda variável, a gente tinha expectativa de um aumento de limite de 10 para 20, isso não aconteceu, também não veio nenhuma possibilidade de aumento por nível de governança do Progestão, né, que também era uma possibilidade, isso também não aconteceu. Então ele permanece ali com 10% em dívida externa, investimento no exterior e BDR, as mesmas regras lá de 5 bilhões de dólares para o gestor lá fora, 12 meses de histórico, né? Incluiu algumas regras, né, de governança, tá? Isso que foi uma atualização da 3922 para cá, colocando que as regras da CVM para qualificado precisam estar previstas no regulamento e exige que os ativos adquiridos no exterior sejam cotas de fundo, né? Isso não estava previsto na 3922. Para a gente aqui na XP não muda nada, né? Todos os nossos fundos no exterior, lá, os mais de 60 que a gente tem disponíveis, eles são já em cotas de fundos de investimento que a gente adquire de gestores no exterior, né? Mas isso foi uma regra que agora está descrita ali no texto da 4963 e também incluiu a vedação para FIP, né, que também para o nosso caso não muda nada, mas agora está explícito ali no texto da lei que o RPPS não pode adquirir FIPs no exterior, né? Então essa foi uma novidade. E agora também uma inclusão que já existia ali no perguntas e respostas, né? E o legislador optou por trazer para o texto da lei, que é aquela verificação do percentual do PL que o RPPS pode investir de um fundo, né? No caso de um fundo de ações, por exemplo, o RPPS pode ter no máximo 15% do PL do fundo. E aqui você pode usar o PL do fundo constituído no exterior para verificação desse limite, né? Isso já existia, estava no perguntas e respostas e agora está no texto da lei. Tá? Então essas são as pequenas mudanças que a gente teve no exterior. Tá? Fala um pouco do estruturado, tá? É um segmento que é novo, né? Não é um segmento, não traz nenhuma novidade, ele só está separado ali da parte de renda variável como era na 3922, então agora a gente tem um segmento específico de estruturados. Ele pode representar 15% do total do teu investimento, tá? Desses 15%, 10 são para o fundo multimercado, né? Então um aumento ali de 5% no que existia da 3922, mas com a mesma restrição de multimercado simples, né? Então, quando a gente olha para o nosso primo rico, né, que são os fundos de pensão, eles têm um limite ali para o que a gente chama de multimercado estruturado. Então, quando a gente vê o multimercado dentro de um limite estruturado, a gente tinha a intenção de ter uma similaridade com o que existe no fundo de pensão, que são aqueles fundos que fundos macro que a gente chama, né? Podem investir no exterior, podem investir em moeda, podem investir em juros, podem investir em várias classes de ativo, podem fazer alavancagem, e não é o caso do multimercado que a gente tem aqui. Aqui permanecem as regras do multimercado não alavancado, seguindo as regras dos multimercados institucionais, né? Então, valem as mesmas regras ali, então a gente continua com bastante restrição ali no tipo de multimercado que pode ser ofertado para a RPPS, mas a mudança é que agora vocês têm 10% de possibilidade de investimento nessa classe de ativo. Permanece 5% para fundos de investimento em participação, lembrando que os FIPs, né, que são adquiridos, eles mantêm aquelas mesmas regras de governança, né? Então, pelo menos 5% do PL subscrito pelo gestor, as companhias precisam ser auditadas por auditor independente, o gestor precisa comprovar 3 desinvestimentos de sociedades, né, nos últimos 10 anos, entregando o resultado que estava previsto no regulamento, dentre todas aquelas outras regras que já existiam na 3922. E permanece também o limite de 5% para aqueles fundos chamados mercado de acesso, que são aquelas empresas que se qualificam para um programa da Bolsa, que é quase que um pré-IPO, né? Que vai resultar ali numa abertura de capital daquela empresa. Existem fundos hoje
destinados para essas empresas que estão entre uma companhia fechada e entre uma capital aberto, né? A gente ainda não teve oferta ou não teve nenhum RPPS investindo nesse tipo de fundo, mas ele permanece ali no texto da resolução, tá? Então agora 15% para esse tipo de ativo, né? Para esse bloco, né? De estruturados, 10 multimercados, 5 FIP e 5 ações do mercado de acesso. Lembrando que a gente tem um acréscimo, né? Para 20% no total desses 15, né? Para o segundo e quarto níveis, sendo 15% no multimercado, né? E 10% e 15% para FIP e mercado de acesso, né? Então, voltando aqui, né? Se você é nível 3, você pode ter 10% em FIP. Se você é nível 4, você pode ter 15% em FIP e mercado de acesso. Tá ok? Então essas foram aqui as mudanças para o bloco de estruturados, né? E aí a gente ainda tem as mudanças aqui, falar um pouquinho do segmento imobiliário, que também agora tem um segmento próprio, mas sem nenhuma mudança, né? Permanece um limite de 5% para fundo imobiliário. Você continua com as mesmas restrições ao fundo, né? Então negociado em bolsa, etc. E o principal deles, a gente continua com aquela restrição a ativos emitidos por securitizadora, né? Então, quando a gente fala da vedação para ativos emitidos por securitizadora, a gente está falando, por exemplo, de CRI. O CRI é um ativo que ele é muito previsto nos regulamentos dos fundos imobiliários, né? Inclusive naqueles fundos de tijolo que a gente fala, né? Porque, dada a resolução do imobiliário, onde você precisa ter 95% dos ativos em imóveis, né? Quando você não consegue chegar nesse percentual, muitas vezes o gestor se utiliza do CRI ou da LCI, né, para poder complementar esse percentual, e essa vedação acaba dificultando o RPPS de encontrar fundos enquadrados, tá? Então não existe mudança para os fundos imobiliários no que a gente tinha da 3922 que a gente tem agora. Então permanece 5%, com as mesmas restrições ao CRI, e um acréscimo de 5%, né, para os níveis 2, 3 e 4 do Progestão, né? Então se você é nível 2, você pode ir para 10, se você é nível 3, você pode ir para 15, se você é nível 4, você pode ir para 20% do PL em fundos imobiliários. Para fechar aqui, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas como não é nossa especialidade o crédito consignado, né, ainda, claro que a gente vai olhar, ver se a XP tem algum ângulo para poder ofertar alguma coisa nessa linha para RPPS, mas a gente tem ali o segmento separado também de consignado, que é de 5% ou 10%, caso você tenha o pró-gestão, né, então 5% do seu PL você pode usar consignado, caso você não tenha nível de progestão, 10% caso você tenha qualquer dos níveis do progestão, né? Então, bem resumido, tá? Que, como eu, de novo, não é a nossa especialidade aqui, você vai poder fazer o consignado, esses encargos, né, devem ser superiores ao que você tem de meta atuarial, né? Então isso você deve somar tanto o resultado ali do consignado, descontado das taxas de administração, taxa de custeio, taxa dos fundos garantidores que você vai ter que implementar, isso está previsto ali na resolução, né? Toda essa composição, né, o adicional de risco para evento extraordinário, todas as regras que você vai ter que cumprir para poder ofertar o consignado para o teu participante, né, para o seu funcionário, aposentado ou pensionista, tudo isso tem que ter uma composição acima da meta atuarial, né? Tem todas as regras para os contratos que você vai ter que falar, né? Desde cláusula de consignação e folha de pagamento, você vai ter que prever, né, retenção de verba rescisória, os empréstimos vão ter que ser concedidos ali para servidores que estejam em sistema interligado de folha de pagamento. Então a 4963, né, ela traz um arcabouço completo ali de como deverá ser o seu modelo de empréstimo consignado, e ainda deixa aberto, né, para a Secretaria de Previdência editar uma regulamentação procedimental, né, para poder descrever ali como é que vai ser o seu procedimento técnico, né, na hora de fazer os empréstimos consignados. Legal? Então, essa foi a nossa visão geral da regra, da lei, né? A gente fica por aqui, e qualquer dúvida, claro, a gente vai estar sempre à disposição aqui nos nossos canais. Legal? Obrigado, um abraço.